Saudações a todos, boa noite amigos, sejam bem-vindos à Rádio da Terra. Hoje à noite é sobre saúde natural, todos os temas relacionados a uma boa saúde, a qualidade de vida, a mente e terapias afins que estejam ligadas a essa temática. Antes de passarmos para o tema da noite, nós temos um convidado e também, antes do convidado, nós temos a Maria, que já quer dar um oizinho para vocês. Eu vou só fazer a conexão com a Maria de Portugal, que ela dá um oi para todos. Ela está morrendo de vontade de falar um oi ao vivo aqui na Rádio da Terra. Só um minutinho que eu já volto e logo depois dela teremos o Marino, que irá falar sobre terapia e regressão. Até já. E também, óbvio, vou responder as perguntas. Já anotei a pergunta de todo mundo e vou respondendo aqui assim que a gente terminar o bate-papo com o Marino e o oi da Maria. Só um minutinho que já voltamos. Olá, pessoal. Então, nós temos aqui no ar, ao vivo, Maria. Pode falar, Maria. Só um minutinho, Maria. Oi, Celso. Só um minuto. Peraí, só para... Pronto, pode falar. Pronto, já me ouvem? Pode falar, Maria. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Vamos ver se a turma tá recebendo você lá. Só um minuto. E então, pessoal, conseguiram ouvir a Maria? Vocês estão ouvindo a Maria, a voz dela, ou ainda não? Só um minuto, Maria. Deixa eu arrumar aqui mais um detalhe. Ok. Não sei se estão me ouvindo. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui falando para vocês. Deu algum probleminha aqui, deixa eu fazer o teste. Ok. Olá, boa noite. Agora com vocês, a Maria de Portugal. Pode falar, querida. Olá, pessoal, boa noite. Olha, é um prazer imenso estar aqui falando para vocês, diretamente de Portugal, em plena meia-noite. Até as 2 da manhã estarei aqui convosco, muito feliz. Quero agradecer a todos por essa oportunidade, e principalmente ao Celso, e por esse programa maravilhoso que enche meu coração e a presença de vocês. Me sinto acompanhada, para mim é como se vocês estivessem aqui comigo. Maria. Muito obrigada, sua presença também sempre importante aqui junto com todos nós, tá? Como é que tá a temperatura aí? Aqui está frio, estamos sendo aquecidos artificialmente, que eu não gosto nada, mas é necessário. Entendi. Então, querida, muito obrigado pelo seu toque, muito obrigado pela sua gentileza de mandar um abraço para todo mundo e fica com Deus, em breve a gente conversa de novo. Beijo. Ok? Todos com Deus, um abraço grande, muita luz e muita paz para nós. Beijos, adeus. Boa noite, turma. E agora nós temos a presença do Marino Tadeu. Vai falar conosco sobre terapias, regressão e muito mais. Boa noite, Marino. Boa noite, Celso. É um prazer estar falando na Rádio da Terra. Primeiro momento que eu estou falando aqui é uma honra e um orgulho muito grande. Eu sou Marino Tadeu, terapeuta, especialista em regressão.
é o meu trabalho há muito tempo e a vontade hoje é de falar para vocês sobre o que é a regressão, o que é a terapia por regressão. Tá dando para escutar bem? Tá perfeito? Ok, Então vamos lá. Maravilha. Sobre a terapia por regressão, que é uma terapia baseada na regressão a vidas anteriores, e tem se destacado por permitir a solução de um número extenso de aspectos para pessoas, aspectos físicos, psicológicos, emocionais, espirituais, e pela sua característica muito rápida, poucas sessões, 2, 3, 4 sessões no máximo, ela permite a solução e a harmonização equivalente a uma cura do aspecto que a pessoa tenha. Além do mais, a terapia por regressão ela é válida para aspectos de autoconhecimento, para aspectos de relacionamento e sua compreensão nos relacionamentos da vida. Fala, Celso. Fala, Celso. Tá bem? Problemas, sim. Seja ela não dor nas costas. Fale, Celso. Vamos lá. Desculpe as falhinhas aí. A terapia por regressão é tão eficiente porque ela baseia. Sim, Celso. Não é que eu estou usando uma gravação. Eu estou usando. Sim. Vamos ver. Estabelece como uma terapia do ser, uma terapia do espírito. Ou equivalentes, relaxamento, a pessoa cansa. Marino, desculpa, não tá, alguma coisa está acontecendo aí que está saindo sua voz. Marino? Opa, isso, o que que você faz que só um minuto, só um minuto. Voltamos aqui, amigos. Descobri o problema. É que o Marino estava colocando uma gravação para a gente ouvir. É isso que não estava fluindo 100% em relação ao volume. Mas agora ele vai falar ao vivo com a gente. Certo, Marino? Pode falar. E permite a um terapeuta ou a um pesquisador ajudar a pessoa a que ela compreenda os porquês da sua vida, resolva uma série de aspectos que a gente chama dos seus motivadores, que pode ser aquilo que normalmente se conhece, problemas de medos, de fobias, de traumas, mas também outros ditos motivadores, como, por exemplo, os aspectos de autoconhecimento, os aspectos do emagrecer e engordar, os aspectos vocacionais e também aspectos físicos. Ninguém ou pouca gente considera que a regressão pode ter efeito positivo no sentido de
resolver um problema físico que alguém tenha, e, no entanto, a regressão é poderosíssima para resolver aspectos de dores de cabeça, de dores em geral, de problemas de gastrite, de problemas de rinite, de problemas respiratórios e assim por diante. E mesmo dor nas costas, coisas assim, porque a gente nem imagina que um processo como uma regressão pode ter resultado positivo, e na verdade tem. A modalidade com que a gente trabalha em termos de regressão é a terapia por regressão. É uma das modalidades de terapia que usa a regressão. Existem outras, como a TVP, que é a terapia de vidas passadas. Existem ainda outras. E a terapia por regressão, nós a criamos depois de 20 anos de trabalho com regressão. Ela hoje é uma marca registrada nossa, e nós formamos terapeutas. Recentemente demos um curso Brasil-Portugal por internet, e formamos alguns terapeutas lá em Portugal, que é uma honra para nós, e assim por diante. Então, a terapia por regressão tem uma vida já crescente e que está sendo bem positiva. E como toda terapia, o objetivo é ajudar, o objetivo é ser realmente um elemento de mudança positiva para a pessoa de forma geral. Regressão. O que é regressão? Regressão é uma volta no tempo para o regressante, aquele que vai fazer a regressão, nós chamamos de regressante. Então, é uma volta no tempo para o regressante, permanecendo a ligação com o aqui e com o agora. As pessoas ficam com receio. As pessoas ficam com receio de que... Alô? As pessoas ficam com receio de que alguém, num processo de regressão, que é uma volta no tempo, possa não... Olá, imagino que o problema tenha sido resolvido. Acho que vocês estão ouvindo bem agora, certo? Só dá um oi aí para mim. Infelizmente, não teremos como conversar com o Marino. Vários problemas ocorreram na transmissão aí da voz. Eu preciso ajustar isso para ver se é problema daqui ou é do microfone que ele está usando. Então, não teremos como conversar com o Marino. Então, eu peço desculpa a vocês. Só dá um oi para ver se está tudo ok, se o som está bom, se a qualidade voltou ao normal. E vamos continuar a noite com saúde. Maravilha, então. Já que o som voltou ao normal, vamos voltar também ao normal aqui. Marino, me perdoa, me desculpa, mas tivemos esses detalhes técnicos aí. Então, nós vamos estudar uma outra forma de você passar para nós o seu conhecimento sobre terapia, né, e regressão. Ele preparou um material para nós, mas a gravação, a princípio, não estava sendo ouvida, e depois a voz dele abaixava e saía várias vezes, e depois ficou ploc-ploc, nosso famoso ploc-ploc. Seja bem-vindo, caso tenha aí alguém pela primeira vez, eu não sei se tem, não consegui olhar ainda. De qualquer forma, seja bem-vindo, espero que o pessoal já tenha dado um oi para você. Aqui acabou se tornando uma casa aconchegante, né? Muito interessante. Projetos que eu tinha aí para de repente juntar umas pessoas para bater um papo ao vivo, que eu imaginava que poderia ser daqui a uns 6 meses, já está ocorrendo, as pessoas já estão se abraçando, as pessoas já estão se chegando, né, se conhecendo melhor. Então é muito importante, e não podemos esquecer de um detalhe: o respeito
por tudo e por todos. Respeito da opinião e também cada um saber até onde deve ir e até onde não deve ir. Por mais que uma pessoa se abra para você, é bom sempre você se resguardar um pouquinho, não no sentido de ficar segurando, não se abrir de coração, mas é aquilo que tem lá dentro, né? Tem coisas que é só para a gente e ponto final. Dessa forma, a gente só caminha para frente com alegria, com humildade e com muita amizade, que isso é o que está faltando e é isso que a gente precisa. Lembrando, fiz uma convocação, né, um grande chamado para quinta-feira, às 23 horas. Então, quinta-feira, às 23 horas, teremos uma mensagem que eu vou passar para vocês, que tem a ver com todos os temas, com tudo que nós estamos conversando aqui na rádio e também fora da rádio. Eu passei o domingo, aproximadamente das 4 horas da tarde até as 4 horas da manhã, ou seja, a madrugada toda praticamente, a tarde, a madrugada toda, recebendo e trabalhando em um determinado tipo de informação que eu quero compartilhar com vocês, que penso eu ser de extrema importância e vital para o nosso momento. Contatos que virão e eu vou mostrar para vocês, só que eu quero conversar com todo mundo junto. Não adianta contar um pouquinho agora, um pouquinho para um pouquinho para o outro, e aí depois a coisa perde a energia. Temos que estar juntos, unidos, para ouvir a mensagem que eu recebi e vou passar para cada um que aqui está. Então será na quinta-feira, agora, né, depois de amanhã, às 23 horas. Preparem-se. E vamos começar a nossa noite com saúde, óbvio. Alimentação, saúde, qualidade de vida. Temos aqui perguntas. A Adriana comentou sobre vitamina C efervescente, né? Qual é a visão sobre isso? Então a visão sobre isso é o seguinte. Vou pedir para vocês responderem aí. Quantos gramas tem uma vitamina C efervescente? Quem sabe? Coloca aí. Quem sabe, tipo esse Cebion, Redoxon, você compra de quantos gramas? Coloca aí o que você sabe disso. Legal, de 1 a 2 gramas, correto? É isso que a maioria colocou aí. E é isso que realmente nós temos nos frascos, tá ok? A maioria desses que são efervescentes, né, é de 1 grama ou 2 gramas. Então, pensem bem. Se você for analisar a recomendação diária pela Organização Mundial de Saúde, quanto que é recomendado? Quem sabe? Quanto que é recomendado de vitamina C pela Organização Mundial de Saúde? Quanto que é aquilo que seu corpo absorve? Quanto que é aquilo que você precisa diariamente? Alguém sabe? Alguém sabe escrever aí? Então, vamos estudar. Eu estou pedindo para vocês interagirem comigo, tá? Que é justamente para a gente estudar. Então vamos lá. Como ninguém respondeu aí o que sabem, né? Colocaram, mas é apenas uma hipótese. O que é recomendado de 60 a 70 miligramas por dia. 60 a 70 miligramas por dia. 1 grama e 2 gramas significa 1.000 miligramas por dia e 2.000 miligramas por dia. Não tem uma certa discrepância nessa dosagem? O que vocês acham? Se o corpo ele precisa de 60 a 80, isso é o recomendado. Tá? Inclusive, se você comer muita vitamina C, se você passar muito, o médico vai falar para você,
Cuidado, o excesso vai te causar problema. Cuidado, o excesso vai fazer isso. Você falar que está comendo muita acerola, por exemplo, e falar, não, eu estou cuidando do meu corpo com acerola. Cuidado, que acerola é isso, acerola é aquilo. Eles falam e vocês acreditam. Eles falam e vocês acreditam, certo? Agora, por que na hora dele receitar uma vitamina C para você, ele receita de 1000 miligramas e 2000 miligramas? Por quê? Quem sabe? Vocês já perceberam isso? Se o recomendado é de 60 a 80. E se você fizer qualquer outra coisa, não, estou tomando suplemento, estou tomando isso, a maioria vai falar para você, cuidado. Mas daqui a pouco, o cidadão coloca para você 2000, 1000. E aí? Então vamos estudar. Qual é a diferença? O organismo, ele precisa de 60 a 80 natural, vitamina C natural, vitamina C da fruta, correto? Claro, numa deficiência, quando você está precisando de um pouquinho mais, aí você pode reforçar. Você toma aí até uns 200 miligramas de vitamina C por dia, natural, que o seu corpo vai se deliciar com aquilo. Se você comer acerola, por exemplo, nossa, é uma turbina de vitamina C. É muito grande a quantidade de vitamina C que tem na acerola e o seu corpo simplesmente vai fazer o quê? Com excesso, joga para fora. Porque é natural, ele absorve aquilo que ele precisa e o resto ele joga para fora. Agora, quando é a vitamina C química efervescente, não é vitamina C compatível. Não é vitamina C que o seu organismo aceita naturalmente. E o que acontece? O que vai acontecer? Para que o seu organismo entenda um pouquinho dessa vitamina C, você precisa de uma alta dose. Aí o seu corpo chega e fala, tá bom, já sei, você quer que eu absorva isso aí, então vamos lá. Vamos lá. Ele absorve um pouco daquilo. E o resto, como é químico, não é natural, claro que o organismo põe sempre um pouco para fora, mas a química vai para onde? Processo de purificação, concentra onde? Fígado. Então, o fígado seu que vai gritar depois de um tempo. É válido tomar? Sim, é válido tomar. É bom tomar numa emergência, não tem problema nenhum. Mas se você ficar tomando sempre, você vai estar sobrecarregando o seu fígado. E então, o que é melhor? Toma a vitamina C em cápsulas de 60, 70, 80 miligramas, no máximo 200, no momento que você quer dar uma reforçada. Não precisa mais do que isso. Isso é, ao mesmo tempo que a OMS fala, de um lado, aprova o remédio do outro, de 2000. Deu para entender? Como nós estamos numa bagunça generalizada, até mesmo dentro das próprias leis? E também tem a pergunta sobre a soja. Quem que fez a pergunta sobre a soja? Dá um oi para mim, por favor. Quem fez a pergunta sobre soja? Bem, a Adriana saiu, ela não está aí, é isso? Vou aguardar um pouco, quem sabe ela retorna, eu respondo a pergunta que ela fez, né? Porque senão eu respondo agora e ela que foi interessada, né? Então eu vou pular aqui para a próxima. Colocaram aqui Zapper, né? Quem que fez a pergunta do Zapper? Dá um oi só para eu saber também. Mas exatamente o que você quer saber sobre o Zapper? Tá? Se há alguma dúvida, se funciona, se não funciona, é isso que eu tenho dúvida. E o Jairo comentou sobre o dente de leão dando azia, né? Se o dente de leão dá azia. Às vezes pode dar sim. O dente de leão vai limpar o seu fígado, tá? E nesse processo inicial, às vezes, pode realmente dar azia. Por isso que é bom fazer a tintura, as 3 juntas, dente de leão, salsa-parrilha e ipê roxo. Aí dificilmente vai dar azia. Você pinga 15 gotas da tintura com as 3 juntas, tá? É uma tintura que já ficam as 3 juntas. Você pinga 15 gotas num copo d'água e toma 3 vezes ao dia de estômago vazio. Aí dificilmente vai dar a azia.
E se tiver muito incômodo, você faz o seguinte, diminui a dose, né? Diminui pela metade, coloca mais água até o seu organismo ir acostumando e fazendo uma limpeza um pouquinho mais branda, porém com benefícios. Pode ficar tranquilo que sempre há benefícios. Em relação à tintura, caso vocês tenham dificuldade em encontrar, como o Jairo mencionou, realmente a salsa parrilha em alguns lugares é raro de encontrar e o ipê roxo em outros, tá? Então existe alternativa, você pode pedir pelo nosso site. E no caso do ipê roxo, tem laboratórios que para fazer a salsa parrilha, só ela estão cobrando, eu já vi a fórmula, ou melhor, a fórmula não, a nota que me trouxeram. Uma pessoa falou, nossa Celso, mas esse composto é muito caro. Eu falei, como assim é muito caro, né? A pessoa trouxe a notinha para eu ver, cobraram mais de R$120 dela para fazer esse composto. Mas não é assim, tá? Nós temos aí praticamente o preço de custo, que eu coloco aí, o custo da farmácia, né? Mais a entrega deles aqui pra gente do motoboy. Então tá aí quase o preço de custo para vocês nesse link que eu coloquei, que eu mando manipular aqui. Tá bom? Então, se alguém quiser, tiver em dificuldade, você pode adquirir aí no nosso site o link, acabei de postar para vocês. Mas vale a pena procurar na sua cidade e encontrar, tá bom? Porque aí fica mais pertinho, não precisa pagar frete, nada. Se não encontrar, existe essa possibilidade, que infelizmente algumas dessas tinturas realmente estão difíceis devido a problemas aí de Anvisa. Tem hora que eles proíbem alguma, tem horas que eles liberam, então tá uma bagunça. Infelizmente é isso. Mais alguma pergunta ou posso trazer aqui as informações? Vou dar uma olhadinha se tem mais perguntas. Se vocês tiverem perguntas sobre saúde, qualidade de vida, podem fazer, coloca aí no chat que eu já volto. Vou então responder sobre Zapper, Guaraná em pó. São essas duas perguntas que eu vi aqui. Caso alguém queira fazer, pode digitar aí no nosso chat que eu respondo depois. Lembrando a todos que 90% dos problemas que ocorrem em relação à audição, né, da rádio é do próprio computador de vocês, tá? A partir do momento que uma pessoa consegue ouvir a rádio, todas vão conseguir, justamente porque o sinal é único, não há diferença do sinal. O que há diferença é de computador, de internet, navegador, velocidade, os programas instalados. Então isso aqui às vezes atrapalha. Raras vezes, realmente, como já ocorreu aqui, duas pessoas que não conseguem acessar mesmo, que pede até senha para ouvir a rádio, né? O botão play, na hora de clicar, pede senha. Aí eu já até comentei que é um problema aí de configuração de proxy, que é algo que nem eu entendo direito o que significa isso, mas é uma configuração do computador. Os demais problemas é lentidão de internet, configuração, navegador, entre outros. Às vezes o computador está carregado, então nessa hora é sempre bom dar uma revisada, né? Dar uma revisada na máquina, dar uma ajustada, instalar um sistema operacional mais atualizado. Isso faz parte para a gente ter aí o acesso. Um dia a gente pode melhorar todo o sistema, mas aí é um outro passo, onde até vai dar para ouvir a rádio por celular, por tablet, mas para que isso ocorra é preciso usar um sistema de geração de sinal diferente. E aí isso é caro, isso entra custos, aí a gente teria que trabalhar com patrocínio, correr atrás disso, que não é a minha intenção no momento. A intenção é a gente ficar batendo esse papo gostoso e ao mesmo tempo sério e informativo, sem precisar me estressar em pagar contas, né, em relação a isso. Mas, conforme a rádio for crescendo, isso vai ser necessário futuramente. Aí eu vou ter que me virar nessa outra parte. Até lá nós vamos caminhando da forma que está, ok? Então vamos lá, o Zapper.
O Zapper é um dispositivo eletrônico, é um aparelho desenvolvido por diversas pesquisas. As pessoas falam muito da Hulda Clark, né? Que foi a pessoa que mais divulgou isso popularmente, porém as pesquisas iniciais não são delas, tá? Existe, antes dela, houveram outros pesquisadores que já manifestavam cura de câncer, cura de diversas patologias, cura de diversos micro-organismos, né, parasitas no corpo, tanto com voltagem como com frequência. O que é isso? O Zapper é um aparelho que lança, através da sua pele, corrente e frequência. A maioria dos zappers, principalmente os zappers da Hulda Clark, né, trabalha com corrente, ou seja, voltagem, numa determinada faixa de frequência. Mas existem outros que não chamam zappers, aí tem outros nomes, que trabalham com diversas frequências, além de 2 ou 3 tipos de voltagens a mais. Então, além de você colocar na sua pele, isso vai sendo transmitido para a sua corrente sanguínea, um microchoque, né? Claro que a pessoa não sente absolutamente nada, é muito pequeno. Então, ao mesmo tempo, coloca esses microvolts, coloca também frequências diferentes. Então, são aparelhos mais complexos. Esses aparelhos mais complexos custam de $1.500 para cima. Não são aparelhos baratos, não, tá? São aparelhos caros. Esses mais simples, eles no máximo eles colocam ali uma frequência, uma voltagem, às vezes 2. Você tem uma chave para conectar, né, intermediar, fazer a comutação de uma para outra e ponto final. Mas existem estudos sérios, dos quais nós temos até mesmo uma frequência para cada patologia. Então, se você quer atingir uma determinada patologia, você coloca aquela frequência ou aquela voltagem que já é especificada no manual para atingir aquele objetivo. É por isso que muita gente às vezes usa e não consegue um retorno, porque usa desses mais simples e aí a frequência não bate com a sua necessidade. E a pessoa vai falar que não funciona, mas funciona sim. Porque esses mais simples, eles estão programados para atingir uma boa gama dos micro-organismos. Tá? Então, olha só que maravilha. O resumo do Zapper é esse. É um aparelho em que emite para o seu corpo, através da sua pele, choque e frequência. Isso vai direto para a sua corrente sanguínea. E esse choque, né, microchoque em microcorrentes, eles já estão programados, né, para atuar exatamente numa frequência desses micro-organismos que eles não sobrevivem. Então eles acabam fazendo um processo de implosão. Eles vão implodindo, eles vão deixando de ter mobilidade e não ecloam mais. Ok? Então essa é a função básica do Zapper. Só que aí realmente ele é simples, mas dependendo do caso não é tão simples, que você precisa ter forma ideal de usar e às vezes a frequência, precisa estudar mais, ter frequência. Esse médico inicial que fez as pesquisas, o grupo de estudos de câncer que ele usou no início, de 40 pessoas, ele curou 100%. 100% do câncer. 80% foram nos 2 primeiros meses, restaram 20% que não tiveram melhora tão significativa quanto os demais. Aí ele ajustou as frequências, foi aí que ele foi aprendendo, né, sobre frequências, e ajustou para outros tipos, e aí resultou no 100% de sucesso em relação a isso. Agora, engraçado, preste atenção no que eu vou falar. Esse médico, ele dependia de um técnico para fazer a parte eletrônica. E esse técnico foi preso mais de 60 vezes. Tem noção? Até ficar louco e parar com toda a pesquisa. Isso mesmo. Ele era preso
daí semana que vem soltava. Passava mais um mês, era preso de novo, depois soltavam ele. Tudo porque ele estava trabalhando com a produção desses equipamentos para a medicina. Então, meus irmãos, se querem mudar isso, escutem a Rádio da Terra, dia 23, ou melhor, dia 23, não, quinta-feira, dia 5, às 23 horas, porque mensagens vão chegar e o nosso encontro, nosso provável encontro, né, lá na terra da May, na terra do Francisco, na terra dos nossos irmãos que estão lá, pode ser que seja a continuação do que eu vou falar aqui na na quinta-feira, às 23 horas. Muita coisa boa está chegando, muitos recados estão sendo trazidos, né, para nós, vindo do alto, e que precisamos tomar conta. Precisamos tomar posse. E eu vou explicar isso com mais propriedade na quinta-feira, às 23 horas. E agora sobre Guaraná em Pó. Depois me dá um toque se era isso que você queria mesmo saber sobre o Zapper, tá? Se tiver mais alguma dúvida, por favor, pergunte. E agora sobre Guaraná em Pó. Guaraná em Pó é um estimulante que é muito bom, pode ser usado com moderação. Por quê? Porque ele é estimulante. O ideal é utilizarmos tônico e estimulante, os dois, ambos ao mesmo tempo, para um dar e o outro pegar aquilo e estimulá-lo. Quando você simplesmente estimula um organismo que está em debilidade, vai chegar um momento que cansa, pode dar efeito contrário, pode dar taquicardia ou pode simplesmente perder o efeito. Que o organismo cansa e você vai ficando mais cansado, porque você não tinha a base para ele estimular. Então, um uso provisório, curto, né, do pó de Guaraná, por exemplo, é ótimo, é excelente. Você pode usar isso, por exemplo, uma semana direto, maravilha. Mais que isso, talvez você comece a não ter o mesmo efeito, ou ter aceleração no coração, taquicardia, ou aceleração mental, comece a ficar ansioso, estressado, ou então entra numa anergia, ou seja, falta de energia total, porque ele estimulou aquilo que você não tinha mais para estimular. Então, o ideal é você ter um tônico estimulante. Por exemplo, um ginseng com o pó de Guaraná, e não somente o pó de Guaraná. Deu para entender? Dá um oi se ficou claro, tá bom? Ficaram algumas perguntas da semana passada que eu falei para vocês me cobrar e ninguém me cobrou até agora, hein? Tô de olho em vocês, tá? E o Jairo quer saber se o café atrapalha. O café é o seguinte, Jairo. Tem uma lenda em cima dele enorme em relação a atrapalhar, né? Os puritanos, principalmente da alimentação, não gostam de um monte de coisa que existe por aí. Veja, eu sou formado em medicina natural, tenho mais de 30 anos de curso em medicina natural, entre outros, e eu posso afirmar para vocês que nem tudo é como se diz que é. Nem tudo. Porque a gente viaja por aí e vê cada coisa que por isso que eu falo, hoje eu me calo, né? Existe em São Paulo o professor da biotipologia, ele recebe pessoas do mundo todo, para curar de doenças que ninguém conseguiu curar. Adivinha com o quê? Às vezes ele fala para a pessoa voltar a comer carne. Voltar a comer carne de porco. E a pessoa come e sara. E aí? O que você vai falar? Imagina uma pessoa, e pessoas que vêm de fora, que às vezes tem restrição alimentar, cultural, com doenças que no país não se cura. Tá, isso eu já vi na minha frente, anos vendo isso. E ele faz um teste de biotipologia, que é um teste que ele desenvolveu. Ele fala, você precisa comer carne de porco. É uma coisa que eu não indico mais para ninguém devido a diversos fatores. Tá? Eu, Celso Zimon. Mas eu não posso ser
hipótese alguma radical, em nenhuma classe de filosofia, pensamento, nem mesmo com os nossos irmãozinhos animais, porque a pessoa vai lá, fez tudo o que tinha para fazer, não se cura, né? E vai lá, ele fala, o seu organismo precisa desse tipo de carne. A pessoa come e ela se cura. Então, isso existe, que é para a gente engolir o nosso ego e passar a fazer aquilo que a mensagem da semana passada ecoa, né, no nosso coração. Não importa o que você sabe ou acha que sabe, só importa a capacidade que temos de nos unir. Então eu vi exemplos, por isso que hoje eu estou tranquilo, estou light, estou zen. Hoje eu digo, eu estou zen de verdade, porque quando eu era radical, extremo no naturalismo, a gente acaba de fazer o curso, né? Faz a formação e toda aquela técnica, você fala, nossa, não posso isso, você começa a ler rótulo de tudo, rótulo até de bala eu lia. Tá, 20 e poucos anos atrás, até rótulo de bala eu lia para ver o que tinha ali dentro, ver se aquilo não ia ter um transtorno. Chega uma hora que você não consegue mais fazer nada disso, porque chega no extremo, aí você tem que fluir. Claro que você já aprende muita coisa também e é mais fácil. Mas aí a gente vê que as pessoas vivem no estresse, né? No estresse de diversas formas. Claro que cada um é cada um e cada um deve ser respeitado. Mas, como eu já vi de tudo, então, se funcionou, funcionou, eu simplesmente me rendo. Quanto ao café, o café realmente, se você é daqueles que toma cafezinho o tempo todo, você vai ter N problemas. Seu sistema nervoso fica alterado. Café em excesso dá até constipação intestinal, né? Prisão de ventre. Ele altera o seu funcionamento, ele altera o funcionamento do metabolismo do sono. Porém, se você usar na hora certa, no momento certo, né? Tipo um cafezinho de manhã para você embalar o dia, maravilha, não tem problema nenhum. Ninguém vai morrer por causa disso. Absolutamente ninguém. Já ouvi, né, tem algumas religiões naturalistas que falam que o café transforma o sangue em sangue negro. Então, por favor, venham tirar sangue de mim, do papai aqui, e ver se meu sangue está negro. Desde os meus 17 anos eu não fico mais doente. E eu tomo um cafezinho todo dia. Se eu não tiver meu café, eu como... Olha, meu café da manhã, eu acho que eu já falei para vocês aqui uma vez, ou não lembro mais. Se vocês quiserem saber como que é o meu café da manhã, que eu faço para me preparar, eu passo para vocês. Mas, no meio tem o meu cafezinho com pão e manteiga, ponto final. Porque eu cresci com isso, então meu metabolismo acostumou com isso, eu também gosto do sabor, então eu faço tudo que eu tenho para fazer, tudo que o meu corpo precisa bioquimicamente, dentro das técnicas, e também tomo meu cafezinho com pão, com manteiga. Vem ver meu sangue, como é que tá. Vem ver meu colesterol, triglicérides e tudo mais. Só medir. Então, a teoria vai por terra diante da prática. Claro que para algumas pessoas, realmente, um copo de café pode ser prejudicial. Então, não tome. Respeite o seu organismo. Cada um é cada um. E essa é a maravilha. Isso é o gostoso. O que serve para mim não serve para você, de repente. Pode servir para um outro, mas não pode servir para alguém daí. E às vezes, na mesma casa, irmãos, duas pessoas com alimentação totalmente diferente, porque o que um come faz mal para o outro, que tenta comer a mesma coisa. Isso acontece. Mesma gestação, né? Não a mesma gestação, mas a mesma barriga, né? A mesma casa, o mesmo modo de pensar praticamente, mas alguma coisa acontece que o que dá para um não dá para o outro. E aí? Interessante, né? Então tomar um cafezinho, de repente um café da manhã, um café da tarde, ponto final, tá ótimo. Mas o excesso, tomar café à noite, para muitas pessoas, ela não vai dormir, vai ficar acelerada, e aquele cafezinho de hora em hora que o pessoal toma, né? Aquilo ali é um veneno. Isso sim é um veneno, especialmente de estômago vazio. Se você comer uma bolachinha junto, alguma coisa para ajudar, né, a quebrar um pouco, até vai. Mesmo assim, não indico para ninguém. Agora, você tomar um café da manhã, por exemplo, sem problema algum.
E existe uma história que eu acompanhei, história do café, que o mundo começou a se sociabilizar melhor e as melhores invenções, vamos assim dizer, da sociedade, depois do advento do café. Que isso trouxe uma revolução industrial, claro que tem a mídia aí junto, mas é uma realidade. Depois que o café começou a ser difundido, as pessoas começaram de certa forma, fluir em alguns aspectos sociais de forma que antes não acontecia. Interessante isso. E quanto à tosse, né, conversar aí em relação à tosse, tem uma dica que é muito legal para fazer, que é o chá de alho, mel e limão. Às vezes você tomando, né, esse chá, alho, mel e limão, você tem um resultado instantâneo. Tá? Então é só fazer um chá com alho, mel e limão. O limão você deixa para colocar só na hora que você for tomar. Né? Depois que você faz primeiro o chá de alho, espera esfriar um pouco. Na hora que estiver morno, você coloca o mel e o limão e toma. Tá? Você não pode colocar o mel e o limão junto para ferver, né, na água quente com o alho. Tá? Coloca isso na hora que você for tomar. E também gengibre. Gengibre é ótimo para dar uma limpada. Tá? E não deixar de usar, sempre que possível, esses sprays. Né? Spray de romã é muito bom. Tem uns com gengibre, tem uns com guaco, própolis. O spray ajuda bastante. Lá no site da Biovida a gente não tem esses sprays, mas tem eu não lembro o nome agora, daqui a pouco eu dou uma olhada e passo para vocês. Um composto, é um mel composto, muito forte. Realmente ele é bem diferente dos que a gente costuma ver por aí. Ele é inclusive indicado para asma e bronquite. Tá? Depois eu vejo, acho que é bronquiosmel, é isso mesmo, o nome é bronquiosmel. Ele é bem concentrado e ajuda nessa parte, ok? Continuando, vi que tem aqui umas dúvidas sobre ovo e leite. Né? Se eu pulei alguma coisa antes disso, por favor, repete para mim aí no chat que eu respondo, ok? E lembrando que ficaram algumas dúvidas da semana passada, eu não sei se vocês já escreveram aí, vou tentar acompanhar aqui o chat. Então vamos lá sobre ovo e leite. Antes de falar sobre ovo e leite, são dois derivados de animais, correto? Então nós sabemos que existem algumas linhas de pensamento alimentar que são 100% contra o uso, né, de qualquer derivado animal. Então eu evito até às vezes falar em alimentação, principalmente num grupo misto, né, num grupo que tem muitas pessoas, porque é engraçado, parece que está falando de religião, né? É doido isso, as pessoas às vezes se ofendem quando você tem uma opinião diferente da outra. Então eu evito falar isso porque eu respeito o que você pensa sobre isso. Tá? Lembrando que nós vivemos num mundo cheio de diferenças culturais, transculturais, e para você mudar um costume, se você não tem ainda a consciência daquilo, é necessário você informar a pessoa, é necessário você trazer realmente fatos interessantes e dar como informação, e não como julgamento, não como lei, como regra. E chega até a ser chato às vezes você conversar com determinadas pessoas, e olha que eu sou uma pessoa quase que puritana em relação à alimentação, tá? Não sou extremista, mas pessoas, né, que julgam a outra pela forma alimentar. Então aí isso para mim extrapola, é minha opinião pessoal. Se alguém aqui acha que deve xingar o outro pela forma de alimentação dele, aí é com você, mas eu a princípio não concordo com isso, não pratico isso, e pode ter certeza que eu encaminho muito mais pessoas para alimentação saudável e com menos porcaria possível do que a pessoa que é radical. Porque a pessoa me ouve e aquela que é radical às vezes ela sai correndo.
Eu já fiz diversos debates sobre isso. Hoje eu não faço mais porque é perder muito tempo. Muito tempo mesmo, infelizmente, porque a gente precisa ouvir o que o corpo precisa. Alguém comentou isso aí, e às vezes o que o corpo precisa não é bem aquilo que a gente gostaria de fazer. Ah, mas não é isso, não é aquilo. Sim, pode ser, mas se ainda meu corpo está débil, eu preciso usar determinados produtos. Por exemplo, o ovo é um derivado de animal. E como a própria May comentou, tem benefícios maravilhosos. O ovo já foi proibido, quase que proibido há um tempo atrás, né? Ele se transformou vilão pelo colesterol, aí todo mundo condenou o ovo. Inclusive a medicina estava condenando o ovo. Tá? Isso vocês lembram. Quem tem aí um pouquinho mais de idade sabe disso. Todo mundo condenava o ovo. Aí o ovo, depois de um tempo, começou a ser estudado, e aí lançaram até remédio de ovo, lecitina de ovo, porque ele fazia maravilhas. Existe até produtos de lecitina de ovo que ajuda a pessoa a emagrecer, ajuda a pessoa a melhorar colesterol, o oposto do que falavam antigamente. Pô, mas cadê? E todos os médicos e todas as pesquisas científicas que apontava que o ovo era um vilão. Para onde que foi isso? Então é tudo brincadeira? Então é onda, né? Um dia eu falo eba e todo mundo corre atrás. Outro dia eu falo não é eba não, e todo mundo corre atrás de novo. E cadê a realidade, né? E basicamente todo mundo não come de tudo o tempo todo. Imagina aí há 500 anos atrás onde não existia essa grande quantidade de doenças e a grande quantidade de remédios que há hoje. Todo mundo comia de tudo, inclusive a carne, que todo mundo fala hoje, né? Os mais radicais. Não, carne é cancerígena. Não, a carne não é cancerígena. Senão todo mundo que comesse carne estava morto de câncer. Eu não estou falando isso para você comer carne, tá? Nem estou defendendo quem come carne. Eu estou falando que a gente não pode afirmar coisas irreais. O excesso de carne, assim como o excesso de quase tudo, pode levar ao câncer, né? E o que causa mais malefício hoje não é a carne em si. É óbvio, se a pessoa tem N fatores de baixa qualidade de vida, e a carne de hoje é o quê? É hormônio. A carne de hoje é uma porcaria de hormônio, química, fora fatores aí que nem compensa a gente falar, tá? Então uma coisa é uma coisa. Eu defendo sim que você, de preferência, nem precise mais comer carne. Eu defendo, mas eu não vou falar que a carne causa câncer, porque ela não causa câncer. Senão todo mundo tinha câncer. Todo mundo que come carne teria câncer. Então ela não causa. Ela pode causar câncer. Porque eu conheço pessoas que comem carne a vida inteira e não tem nada. E conheço pessoas que não comem carne. Eu já tratei de pessoas, que eu não posso falar nome, referências internacionais e nacionais de determinadas linhas alimentares aí, puritanas, morrendo de câncer. Entenderam a jogada da coisa? Então eu estou colocando isso só para alertar o não extremismo. Não estou falando para você comer ou não comer. Estou simplesmente dizendo que faça aquilo que seu corpo nesse momento está precisando e vai direcionando ele para um caminho cada vez mais natural. O ovo, veja bem, sendo ovo caipira, ou um ovo, né, realmente que você sabe que não é química, às vezes o caipira é do seu quintal, não tem problema algum. Isso não vai te causar prejuízo nenhum e ponto final. Se vai encaixar em alguma linha alimentar, em alguma agressão alimentar, aí é uma condição sua. A gente tem que falar do ovo. O ovo não causa malefício. Agora, o ovo de granja, né? O ovo caipira é uma coisa, o ovo de granja, ele é um veneno. Porque toda a loucura que fazem com a galinha para ela produzir ovos aceleradamente passa para o ovo. Então isso sim nós precisamos tirar. Então não adianta culpar uma coisa que não é culpado. O culpado sempre é a forma com que o homem pensa ou com que o homem maneja as coisas. Mas o que Deus criou não é culpado de nada. Tá ok? Isso a gente precisa ter. Não estou incentivando absolutamente nada, a não ser colocando cada coisa no seu lugar. E para quem ler
a história do xamanismo, vocês vão ver a interação deles com os animais de uma forma muito diferente com a que nós vemos hoje. Então a gente precisa estudar muito, aprender muito, por isso que eu viajei bastante, e cada lugar que eu ia, cada povo que eu visitava, cada terapia que eu aprendia, eu me calava mais, porque eu via que não sei nada, a gente tem muita coisa para aprender. E quanto ao leite, tá? Vou só tomar uma água e já venho falar do leite. Então os próximos tópicos são, vi que a Adriana voltou, né? Falar sobre a soja, a Cleo quer que fale sobre limpeza do organismo, e não sei se foi a Clara, comentou sobre o leite, Clara ou mais alguém. Eu estou só terminando de ler aqui e já volto para responder sobre esses 3 tópicos. Antes de responder, eu lembrei de uma história aqui, uma história que vem lá de Portugal, da nossa irmã Maria. História real, gente, não é brincadeira, por incrível que pareça, é real. E quem me contou a história foi o próprio médico lá de Portugal, que é o seguinte: ele é médico psiquiatra e ele atendeu uma moça, e essa moça relatou para ele: doutor, o negócio é o seguinte, eu preciso que o senhor me dê um remédio, porque as pessoas abusam de mim o tempo todo, especialmente os homens. Eles fazem o que querem comigo e eu não aguento mais. Eu preciso que o senhor me ajude. E conversa vai, conversa vem. Relatou que ela era aquela pessoa assim fraca, né? Era só convidar ela que ela já topava tudo. Aí ele falou: mas olha, o negócio é o seguinte, você precisa, antes do remédio, e eu médico de consciência, tá? Eu conheço a figura. Você precisa mudar a sua forma de pensamento, a gente pode te ajudar, passar você para psicólogo, tal. E começou a dar dicas para ela em relação ao comportamento primeiro, antes de medicá-la, né? Porque ela estava achando, talvez, que ela estivesse doente. Aí, depois que ela ouviu bastante, ela falou assim: nossa, doutor, agora eu entendi. Não é nada disso, não. Não é nada disso que o senhor está falando. Ele falou assim: mas como? Eu não quero um remédio para mudar o meu jeito. Eu quero só um remédio para não me arrepender depois. Deu para entender a sacada? Até isso existe. Veio lá de Portugal essa. Ao vivo, tá? Eu vi. Respondendo agora as outras perguntas. Eu havia respondido já da vitamina, tá, Adriana? Aí depois dá um toque aí com o pessoal que eles te passam, da vitamina C. Eu acho que foi você que perguntou também, né? Ficou faltando agora da soja. Então a soja realmente é esse dilema, mas veja bem, a resposta que eu vou passar para vocês é uma resposta pesquisada por um médico brasileiro, e um médico do bem, vamos assim dizer, um dos raros, né, médicos do bem nesse sentido de pesquisa, que não está nem aí com o sistema mundial de saúde, ele está aí com a saúde realmente das pessoas. É um médico cientista, físico quântico, formado na Universidade de Baden-Baden. E a história, que um curso que eu fiz com ele há muito tempo atrás, ele falou o seguinte: inicialmente a soja foi ampliada para o gado. Só isso. A soja não é para o consumo humano. Além do mais, ela é hormônio feminino. E aí? 2. Hoje em dia é raro encontrar soja orgânica. 3. Além de você ter trabalho para encontrar soja orgânica, que também já não é próprio para o consumo humano, você vai ter toda a classe de antibióticos e química, pesticidas, etc, que colocam, né, nas pulverizações. Assim como tudo, né, mas a soja é muito intensa. A pulverização da soja, do arroz, do feijão é muito intensa, infelizmente. Às vezes você encontra um arroz integral mais poluído do que arroz branco, porque o arroz integral preserva mais o agrotóxico. Olha que triste isso, né? O ponto que nós chegamos. E eu já passei para vocês numa das nossas conversas sobre isso, para vocês assistirem ao vídeo que tem aí na internet
disponível, gratuito, que é O Veneno Está na Mesa. Assistindo a esse vídeo não precisa mais nada. Ele fala tudo que a gente precisa. E a verdade por trás dos bastidores das indústrias de agrotóxicos, né? Que hoje eles falam, nem tem mais o nome de agrotóxico, foi tirado esse nome. Agora o nome é defensivo agrícola. Tá? Defensivo agrícola. A gente só não sabe o que defende, né? Só se for interesse deles, mas não defende absolutamente nada. Então também não é um defensivo agrícola. E então é complicado encontrar uma comida hoje realmente natural, sem agrotóxico. As que temos são as que têm o selo orgânico, né? Ou quando você sabe realmente da plantação. Mas eu já vi pessoas vendendo selo orgânico. Então hoje tudo virou negócio, tudo virou comércio. Então estamos num momento complexo da nossa existência aqui na Terra. Mas, claro, quanto mais natural você conseguir, melhor. A gente não pode, por isso, então já que está tudo ruim, vou comer qualquer coisa. Não adianta. Temos que buscar o máximo possível e sabendo que isso ainda não vai ser o todo suficiente. Então essa é a versão da pesquisa de uma pessoa renomada internacionalmente, uma pessoa do bem. Claro que se você comer soja de vez em quando, uma soja orgânica e não transgênica, olha só, tem tudo isso, né? E sem química, isso não vai te fazer mal. E eu testo as coisas no meu organismo. Claro que eu já sempre falo, é individual, né? É pessoal, mas que eu sei que serve para muita gente. Se eu como, por exemplo, eu gosto de fazer sanduíche de soja, né? Então eu coloco lá verdura, eu tenho aqui a minha hortinha, a maioria das coisas eu pego aqui do meu próprio quintal. Quando não dá, eu compro orgânico, que tem uma produção de orgânico aqui na cidade, com certificado, e eu conheço a produção, conheço as pessoas, eu fui lá ver e sei que é real. Inclusive tem umas fotos minhas aí na internet com a produção de orgânicos, aí no Facebook tem. E se eu comer dias seguidos o sanduíche, né, com a soja, essa soja comum, esse hambúrguer de soja, né, porque é difícil achar hambúrguer de soja orgânico, aí eu começo a passar mal. Se, por exemplo, eu gosto às vezes de fazer batida, né, batida que eu digo de shake, não é batidinha de caipirinha, não. Nada contra, tá? Estou só explicando aqui. Então eu gosto de fazer batidas com shakes, com frutas, né? Eu misturo bastante coisa, inclusive já passei para vocês também uma fórmula sobre isso. E quando eu coloco o extrato de soja, eu passo mal. Eu sei que muitas pessoas usam e não passam mal. Então, eu estou falando para o meu organismo. E lembrando que soja é hormônio feminino. Então, para o homem, cuidado. E aí vem, né? E aí que vem o dilema, né? De quem usa e indica e apoia o uso o tempo todo da soja. Principalmente algumas pessoas que têm as vertentes alimentares aí mais firmes, né? Então, realmente, é uma briga. Estamos numa briga, mas o real é isso. A soja não havia produção de soja como tem hoje. Essas novas classificações alimentares surgiram aí há pouco tempo, não é a coisa muito antiga. É claro que já haviam, né, pessoas ou vegetarianos ou outros crudivoristas há muito mais tempo. É muito interessante tudo isso. Isso é tudo muito bonito, os essênios, né, com a alimentação dos essênios, é uma coisa maravilhosa, mas tudo tem o seu momento, tudo tem a sua dose. E a gente não pode forçar nada nisso. Então, por pesquisas de pessoas que eu conheço, eles indicam que a soja você pode usar moderadamente. Passou para um uso diário intenso, você pode ter prejuízos no futuro. Tá? Isso é o que essas pessoas, dentro dos estudos, comprovaram. Claro que, hoje, se você, por exemplo, é carnívoro, apesar que... tem outro detalhe, essas terminologias estão todas erradas. Tá? Carnívoro, vegetariano, tudo isso é errado. Vegetariano é a vaca, e olha lá.
Vegetariano é quem só come vegetal, ponto final. Então, se você come arroz e feijão, você não é vegetariano. Deu para entender? Ninguém pensa nisso, né? Carnívoro. O homem não é carnívoro. O homem come de tudo, né? Estou falando assim de uma maneira geral. E carnívoro é quem come carne. Só carne, ponto final. Leão. Leão carnívoro. Tá bom? Então, essas são as diferenças. Então, a gente precisa, já que o povo é radical em tudo, a gente tem que ser radical até em onde fala. Né? Então, essas terminologias todas têm que mudar um dia também. Na realidade, não precisa ter terminologia, né? É aquilo que a gente fala. A gente precisa se preocupar com muitas outras coisas que estão aí em relação a essas brigas, porque tudo que você fizer para limpar o seu organismo é ótimo. Então, não importa se você limpa mais ou se você limpa menos, mas tudo que você fizer é ótimo e quanto mais você vai limpando, mais você quer limpar. Esse é o segredo, não precisa ficar brigando com ninguém. Ensina o segredo, passa a bola e tá tudo certo. Então, eu falei sobre a soja, faltou falar sobre o quê? E agora esqueci. O que era para falar mesmo? Alguém me lembra aí, por favor. Lembrei, não vi se vocês escreverem ainda, que tem tanta coisa aí. Leite, né? Sobre o leite. E a Sandra, eu vi que ela colocou carne de soja, então nem pensar. É o que eu comentei, eu como carne de soja de vez em quando. Tá? Se eu comer de vez em quando, não tenho problema nenhum. Se eu comer todo dia, o meu organismo rejeita. Tá? O meu organismo não aceita e passo mal mesmo. E olha que meu organismo é super limpo, totalmente controlado, não faço extrapolir em nada. E meu organismo rejeita. E já rejeitava antes de eu estudar, de eu ter essas informações. Ou seja, é algo que é meu, não é algo que é informacional, né, que a minha mente está bolando. Não, eu rejeitava, eu às vezes até forçava. Né? Depois que eu tive essas informações, eu parei de forçar. Eu queria entrar na onda, né, do naturalismo dessa forma, mas não é por aí. Tem muitos exemplos, infelizmente, muitos exemplos que contradizem as linhas mais puritanas de alimentação. Não significa que elas não são boas e não servem. Nada disso. Espero que vocês entendam muito bem. Apenas para não ser radical em absolutamente nada. Então, quanto ao leite, né? Bem, leite. Olha, já passou da meia-noite pelo jeito, já. 00:02. Mas vamos lá. Leite, eu vou falar sobre o leite e paramos por aqui, tá bom? Celso, precisamos de uma intervenção de fora. O Carlos colocou isso. Agora eu não... Ah, tá, acho que eu estou captando agora. Onde arruma soja orgânica? Soja orgânica você vai encontrar com algumas empresas que carimbam, né, com selo orgânico, tá bom? Então vá no supermercado, às vezes a Mãe Terra produz... Ela passou a própria Mãe Terra já passou uma fase aí muito contaminada, mas agora eu acho que ela já está com o selo orgânico. Então tem algumas empresas que têm o selo orgânico. Isso aí já dá para confiar bem melhor, tá bom? O leite. Primeiro mito do leite. O leite ele foi inventado no tocante à necessidade do uso, né? Não inventar o leite em si. Peraí. Antes, lembrei de outra coisa. Você sabe que hoje estão dando pastel para as vacas? Você sabia disso? Alguém sabe que agora virou essa coisa de dar pastel para a vaca? Quem sabe disso? Responde aí para mim no chat, por favor. Se você já viu agora que a coisa... Pastel. Isso. Estão dando pastel hoje para vacas. Vocês já viram isso? Já estão sabendo? Chegaram já nesse... Isso, Guilherme, pastel mesmo. Hoje a moda é dar pastel para vaca. Ninguém sabia, né? Pois é. Isso é o babado de hoje. E eu vou explicar o porquê. É pro leite sair pasteurizado. Eu não me aguentei. É difícil guardar piada, mas essa eu guardei. Pro leite já ficar pasteurizado. Gente, agora é sério. Vamos voltar pro leite. Vamos lá. O primeiro mito do leite, tá? Em 1960 e pouco, a maior parte
dos produtores de leite se associaram com vários médicos nos Estados Unidos porque eles queriam aumentar a produção de leite. Isso é história, tá? História mesmo. Então fizeram... Não faz isso que eu tosso, o Guilherme colocou. Mas aí eu tossi pastel. Então fizeram um acordinho, sabe aquelas coisas de acordo de amigos? Se você acha que isso não existe, você vai acreditar em Papai Noel, certo? Acordo de amigos. Galera, o negócio é o seguinte, nós somos o top do mundo, né? Somos os todos poderosos, queremos vender mais porque a nossa fatura precisa aumentar X. Então, vocês médicos, nós estamos dando aqui uma quantia de X mil reais, ou melhor, X mil dólares, né? Milhares de dólares, para que vocês lancem uma regra. Como o leite é rico em cálcio, então usa-se uma desculpa real para vender mais. Então lance como regra que cada pessoa precisa tomar 2 copos de leite por dia. Isso foi tudo calculado, cifrão por cifrão calculado, para a gente chegar em tantos milhões de dólares no final do ano. E beleza, uma parte vai para vocês, uma parte vai para a gente. Lançou-se isso e pegou no mundo todo. Por quê? Porque para lançar algo... eu até estava falando agora há pouco e acabei me atrapalhando. Se você, por exemplo, é de uma determinada linha de alimentação, você contrata uma pesquisa científica para provar aquilo para você. Hoje é assim, você pode provar o que você quiser cientificamente. Você pode provar que a carne faz mal e você pode provar que a carne faz bem. Depende do que você quer tirar da pesquisa científica. Que doido, né? Então hoje a coisa está assim, hoje é quem paga mais. Então não dá nem para tirar mais noção de pesquisa científica. O aspartame que o diga, né? Existiam 8 ou 9 trabalhos científicos provando que o aspartame é um veneno. E o FDA encomendou uma pesquisa particular provando que aquilo era benéfico, não causava danos, e foi aprovado. Ou seja, 8 diz não, 1 diz sim, quem vence é 1. Por quê? Porque tem dinheiro na jogada. Então hoje está tudo assim, não dá para ter certeza nem mais de provas científicas, tá? Então não adianta a pessoa vir falar, eu só acredito em prova científica. Fala para as pessoas que ela está atrasada. Então, o primeiro mito é esse: pagaram para colocar que o leite é benéfico para a saúde, que precisa tomar. 2. Há mais de 50, 60, 100 anos atrás, quando todo mundo que tinha acesso, né, porque não era todos que tinham acesso, quando as pessoas tinham acesso ao leite, era o quê? O leite da vaca, a vaca do campo, que não recebia hormônio, não recebia remédio e comia grama, tá bom? Hoje a vaca não é mais vaca, o gado, ou melhor, a grama não é mais grama, nem o que chove não é mais chuva, então imagina a contaminação que tem disso e que a vaca recebe. E outra, há 50, 60, 100 anos atrás, as pessoas pegavam na enxada, as pessoas trabalhavam mais, as pessoas, estou falando mais a nível corporal, era mais contato com a natureza, você ficava descalço, você tinha mais um campo, né? Você não tinha hoje tudo como é da forma que é hoje, então você queimava os excessos. Mesmo que você se alimentasse com muita gordura, se alimentasse com muita carne de porco, que é terrível para a saúde, né? Você queimava, então você não ficava tão doente antes porque você queimava. Então não adianta comparar hoje com o que era 50, 60, 100 anos atrás. Hoje é outro. Como eu falei, a vaca não é mais vaca, o leite não é mais leite, nem a grama é mais a grama. Tá tudo hoje alterado. Então, para que tomar uma porcaria? Esse professor, né, esse médico pesquisador, ele fala assim, que leite em caixinha é igual merda em caixinha. Exatamente igual, não tem diferença nenhuma. Então, quem bebe leite em caixinha está bebendo merda em caixinha. Palavras de um físico, médico e cientista. Tá? E ele prova para quem quiser. Então, olha só o nível da coisa, tá? E tem mais. Vamos que tem mais. Deixa eu lembrar aqui, tá? Quanto à absorção do leite. Então, vamos lá. Absorção do leite. Importante para ninguém vir com essa coisa do leite e você não ficar com medo. Ah, mas é a falta do leite. A falta do cálcio. Cálcio tem no alimento, tem na comida, tem na verdura, tem no alface, tem em tudo que você comer. Aquilo que é ideal para o seu corpo. O corpo não precisa mais disso.
não precisa de cálcio a mais. O que está acontecendo é outro processo. Mas vamos focar no leite, depois eu falo. O leite, ele tem uma propriedade do seguinte: são 10 partículas de cálcio para uma partícula de magnésio. Então olha só, faça a conta aí. O leite é 10 por 1. O organismo absorve 2 por 1. O organismo, ele funciona 2 partículas de cálcio para uma partícula de magnésio. Além do mais, tem que ter vitamina D, etc e tal. Então, se você toma 10 por 1, o que seu organismo faz? Joga fora. Então não adianta tomar leite por causa do cálcio. É mentira. O organismo joga fora. Só que, isso se fosse só por causa do cálcio, tá? Fora o resto das porcarias que eu já falei. Só que não é só isso. Tem mais ainda. Quando o seu organismo recebe uma dose excessiva de cálcio, se ele não joga fora, ou não consegue jogar fora tudo, o que ele faz? Seu organismo é inteligente, seu organismo é um computador fantástico. Ele fala, bem, esse cara, né, tá me enchendo de cálcio, então deixa eu tentar absorver. E como que absorve o cálcio? Com magnésio. Não há absorção bioquímica do cálcio sem magnésio, isso é regra. Por isso que a gente tem que estudar bioquímica para quando quer falar sobre isso. E aí o que acontece? Ele tira magnésio do seu organismo. E onde tem magnésio? Nos ossos, nas juntas, nos dentes. Então, quanto mais leite, mais problema de ossos você terá. Ao contrário de tudo aquilo que se divulga. Tá bom ou quer mais? Colocou um dado interessante, que ela disse que leu no meu livro lá, e eu também comentei com ela. Quando você deixa de usar leite e derivados também, claro que o derivado já não é tão prejudicial quanto o leite puro, porque as proteínas, né, a proteína do leite já foi quebrada, então o derivado você pode usar com mais moderação, sem grandes problemas. Mas quando você quer fazer uma limpeza, para quem perguntou sobre limpeza, a primeira coisa é 0 leite, 0 derivado de leite. Tá? Esse é o primeiro passo da limpeza. E como eu já provei aqui para vocês, né, falando, não há medo nenhum em relação ao cálcio. E para as mulheres, quer uma boa quantidade de cálcio que ajuda em diversas funções, porque as mulheres perdem mais cálcio do que o homem, tome Amora Miura. 20 vezes mais cálcio que o leite. O leite já é carregado de cálcio. A Amora Miura tem 20 vezes mais cálcio que o leite. É fitocálcio, sem porcaria nenhuma. Então o seu organismo vai absorver muito melhor, ainda é um repositor hormonal. Olha que chique. Tá? Eu acho que tem lá no site da Biovida. Se você não encontrar, deve ter lá. Tá? Dá uma olhadinha. Amora Miura, Amora japonesa, alguma coisa assim. Mas deve ter aí perto de você, com certeza você vai achar. Se não achar, tem lá. Então, quando você tira o leite, o seu organismo agradece, você emagrece, porque o leite causa inflamação interna, o leite produz excesso de muco, excesso de tudo. Então, quer desintoxicar? Tira o leite. No meu livro eu falo, coma 3 alimentos por dia, ou melhor, em cada refeição. Por exemplo, vou almoçar? Arroz, feijão e salada. Nada mais. Não coloca arroz, feijão, salada, purê, carne, tal. Não enche o prato de coisas. No momento de desintoxicação. 3. Escolhe 3. O que você quiser. Tá? O que você quiser. Se quiser comer só salada, come. Mas na outra refeição você coloca 3 alimentos que você goste. Não importa qual. Pode até ter carne no meio. Tá? Até com isso funciona. Olha só o que eu estou falando para você. Até com carne vai melhorar a sua desintoxicação, se você fizer 3 e menos, moderado. Eu já passei por tudo isso, já fiz tudo isso, e quem faz prova, não é teoria. As pessoas falam muito em teorias, eu estou falando em vivências, realidades. Tá? Claro que quanto menos, se você puder não comer carne, melhor ainda. Vai desintoxicar muito mais. Tá? Então coloque 3 alimentos. Pronto. Está aí feita uma desintoxicação fantástica. E dentro disso você faz a monodieta em um dia. Então você escolhe um dia da semana e vai alternando e faz, por exemplo, segunda-feira eu vou comer só abacaxi. Tá? E nos outros dias os 3 alimentos. Daí na terça-feira da semana que vem você faz a monodieta de novo. A monodieta é só um dia da semana.
e alterno o dia, nunca faço no mesmo dia. Aí na outra semana você vai comer, por exemplo, só uva na terça-feira. E os outros dias, 3 alimentos durante as refeições. E vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo você não faz a monodieta, come só os 3 alimentos. Faça isso 3 meses e me diz o que acontece. Se você não sentir diferença, se você não melhorar em diversos fatores, eu mudo o meu nome para o nome que vocês quiserem. Olha o que eu escrevi e falei aqui, tá? Estou assinando embaixo, vocês estão vendo? Então, gente, já passamos da meia-noite. Foi muito gostoso conversar com vocês sobre isso mais uma vez. Infelizmente, tivemos o problema aí na comunicação, né? Com o nosso amigo que estava falando sobre as terapias, né, e regressão. Vou ver se eu consigo programar uma outra forma com ele para a gente recuperar isso, que o assunto é muito interessante e muito importante. Espero que tenham curtido mais uma vez, mais uma noite. Não esqueçam da quinta-feira que nós vamos ter novidades, tá bom? Eu sei que ficou faltando alguma pergunta aí da semana passada que eu pedi para vocês me lembrarem. Eu acho que foi a Cléo, não foi com você não, Cléo? Alguma coisa assim? Não sei se foi a Cléo ou a Clarissa, tinha alguma coisa no ar aí, mas de qualquer forma, me lembrem, terça-feira que vem que a gente fala sobre isso, tá bom? Um beijo no coração de todos, de verdade, um grande abraço, boa noite e até amanhã. Amanhã tem a Bel Marduk vai estar conosco amanhã falando sobre Nibiru, ou Planeta X. Então a Bel Marduk estará no ar amanhã conosco, ao vivo. Boa noite, obrigado.